Boa noite, boa noite, boa noite, amigos telespectadores. Mais uma vez, contando com a presença do nosso deputado Gerson Berger, do jornalista Pedro do Couto, que na semana passada esteve ausente por motivo de força maior, mas está aí novamente para comentar, junto com o Gerson, os assuntos da semana que, mais uma vez, esperamos sejam do agrado de todos vocês. E nós vamos falar sobre os primeiros presos e condenados no escândalo do Mensalão. Logo a seguir, traremos um evento realizado na Assembleia Legislativa pelo deputado Gerson Berger, que homenageou o jornalista e publicitário Mauro Weinstock. E logo depois, uma homenagem e lembrando o Dia da Consciência Negra, que aconteceu no último dia 20 de novembro, e nós traremos também para vocês uma matéria já falada aqui no programa sobre judeus negros. Pois bem, minha gente, embora a semana que hoje se encerra tenha sido especialmente dedicada aos comentários sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal de mandar para a cadeia 12 dos 25 réus condenados no escândalo do Mensalão, nós aqui no programa, Pedro e Gerson, claro, também não poderíamos deixar de comentar o assunto, especialmente porque a decisão do STF, acima de tudo, reacende a nossa esperança na justiça, que ultimamente vinha passando por forte descrédito diante da opinião pública. E poucos imaginavam que esses corruptos pudessem ir para a cadeia. O que nos deixa a todos nós estupefatos é que, apesar de todas as evidências e provas, o PT continua negando o Mensalão e chama de casuísmo jurídico a decisão do STF de executar imediatamente as penas. E olhem, teve militância do PT na porta da Polícia Federal em Brasília para prestar solidariedade aos condenados. Um absurdo. Agora, por que esses todo-poderosos do PT ainda acham que podem enganar alguém, a começar pelo braço erguido e mão fechada em sinal de resistência, tentando passar para a opinião pública que são presos políticos e não presos pelo crime de corrupção e até formação de quadrilha, como, por exemplo, o caso do próprio José Disseu? Na verdade, estas prisões apontam situações muito curiosas. Vejam, Gerson e Pedro, o presidente Lula, que à época do escândalo disse que foi traído, pois não sabia de nada, depois já disse que o Mensalão não existiu, que tinha sido coisa da imprensa. Agora, ao tomar conhecimento da decisão do STF em prender os condenados, Lula disse: quem era ele para julgar ou insinuar qualquer coisa sobre a Suprema Corte? Mas, como todos nós sabemos, a língua do ex-presidente não para de coçar. E agora ele diz que tem muita coisa para contar quando se encerrar todo o processo do Mensalão. O que será que ele revelará? Defesa de seus nobres companheiros do PT? A farsa acabou. E não adianta acusar o STF, dizendo que a prisão dos condenados foi casuísmo jurídico e que feriu o princípio da ampla defesa, como disse o presidente do PT, o Rui Falcão, em documento. O fato é que o país aplaudiu de pé a decisão do STF, que teve também repercussão internacional muito grande. Não é verdade, Gerson e Pedro? Tereza, foi um golaço da justiça brasileira que deu um primeiro grande passo no combate à corrupção. Nunca antes, na história do Brasil, se assistiu à condenação de figuras tão importantes no cenário político do nosso país. É bem verdade que a condenação é proporcional ao fato, pois também nunca na história da República do Brasil se viu um escândalo envolvendo tanta corrupção como esse nojento Mensalão. É vergonhoso o fato desses figuraços condenados tentarem escamotear a verdade, se fazendo passar por presos políticos, ao invés de condenados pelo crime de corrupção. É vergonhoso
o PT ir ao presídio do Complexo da Papuda, tendo à frente o seu presidente, o Rui Falcão, e outros políticos, levando ainda parentes dos presos diariamente. Para quê? Afrontar a justiça que os condenou? Ou será que para pregar a impunidade? Vejam, o ex-presidente Lula, ao saber da prisão do seu ex-todo-poderoso chefe da Casa Civil, mostrou sua irrestrita solidariedade ao José Dirceu, dizendo: estamos juntos. Vergonhosa essa posição de Lula. Afinal, estamos juntos em quê? Nos malfeitos? Tem ainda o caso de José Genuíno, que está pleiteando prisão domiciliar em função do seu estado de saúde. Acho que se existe uma avaliação médica comprovando que o seu estado de saúde é grave e na prisão não há recursos para socorrê-lo, que vá para um hospital onde possa ser assistido. Esse aspecto da doença, tudo bem. Agora, presepada, não. Para que se apresentar à polícia vestido com capa e a mão para o alto, fechada em punho? A quem queria convencer? Veja o Pezolato, ex-diretor do Banco do Brasil, condenado a 12 anos de prisão. Fugiu para a Itália. Não vai ser preso nem extraditado, porque tem nacionalidade italiana. O Ministério da Justiça diz que está discutindo medidas para trazê-lo de volta. Conversa! Claro que não trará. A Itália tem a oportunidade de ir à porra depois do que fez o ex-presidente Lula em 2010, que negou a extradição pedida pela Itália de César Battisti, condenado à prisão perpétua na Itália pelo assassinato de 4 pessoas em 1988 e em 2004 fugiu para o Brasil, apesar do parecer do ministro do STF, Gilmar Mendes, relator do caso, ter sido favorável à extradição de Battisti, recomendou que a decisão fosse dada pelo então presidente Lula, que negou essa extradição. Veja um absurdo. E em 2011, o Supremo decidiu por sua libertação. Imagine, ele virou escritor, apesar de todos os apelos do governo italiano, que insistia em que o Battisti cumprisse pena em seu país, onde fora condenado. Para encerrar, o mais importante é que a decisão do Supremo Tribunal Federal em prender esses criminosos foi um tiro certeiro na imagem de impunidade que existe no nosso país, na proteção dos poderosos. Reacende também a nossa crença na isenção dos ministros do STF. Afinal, 8 deles foram indicados pelo governo do PT. Parabéns a todos vocês. Sem dúvida alguma, o julgamento do Supremo Tribunal Federal condenando os acusados do Mensalão constitui um marco na história do país e atinge a imagem que existia de impunidade para com os poderosos, criminosos do colarinho branco. Alegar casuísmo jurídico ou cerceamento de defesa são 2 absurdos completos. O processo se alongou por 8 anos e houve oportunidades 1000 de defesa dos condenados que foram ouvidos na Suprema Corte.
e as condenações foram o desfecho. Alegar perseguição política é um absurdo tão grande quanto, sobretudo porque o processo todo se desenrolou ao longo de 2 governos do PT. Portanto, são perseguidos políticos de quem? Dos governos de Lula e de Dilma Rousseff? Não tem cabimento. Gerson e Pedro, é tudo tão absurdo, esses mensaleiros, o que eles questionam, os valores deles, que a gente, como eu já disse lá atrás, fica arrepiado. Bom, Gerson e Pedro, vamos passar para um outro assunto, minha gente. Na última segunda-feira, dia 18 de novembro, o deputado Gerson Berger homenageou na Assembleia Legislativa com a medalha Tiradentes, que é a mais alta condecoração do Estado, o jornalista e publicitário Mauro Weinstock, que é diretor do jornal Aleph. Foi uma noite belíssima, merecida. O Mauro faz jus a esta grande homenagem. E lá estiveram figuras do maior destaque, as instituições judaicas. A mesa foi composta pelo professor Arnaldo Nisquier, o presidente da Ordem dos Jornalistas, Jason Barbosa, também do Alexander Lax, do Armando Strozenberg e eu, que o deputado Gerson Berger fez questão que participasse do evento. Essa medalha Tiradentes tem uma simbologia muito grande. Ela tem sido entregue às maiores personalidades brasileiras. Você está incluído entre elas com o seu trabalho como jornalista, como homem de marketing, como editor de livros. É importante manter viva a tradição cultural do jornalismo judaico. E nós queremos que o Aleph continue sendo exatamente o veículo de transmissão desses elementos à cultura nacional. Muito obrigado a todos. Olha, mas uma coisa também surpreendeu no evento. O Gerson é realmente um grande guerreiro, porque apesar de todos os problemas que ele está passando, teve fratura de 3 vértebras, depois teve um problema na vista, mas ele estava lá firme. Estou aqui porque eu não queria faltar com o Mauro Weinstock. Eu sou um guerreiro. Olha, realmente foi uma noite muito bonita. Teve a apresentação do menino, do Dani Flomin, cantando Yerushalayim, Jerusalém de Ouro. Yerushalayim, Shel Zahav, Veshel Nehoshet, Veshel Or, Alon Lecha, Shirai, Ani, Kinor. Obrigada. No judaísmo, o número 18 é considerado uma vida. Superar as 1.818 edições virtuais é uma conquista. Produzir mais de 180 edições impressas, um marco. Alcançar tudo isto junto é o resultado de muita vontade, suor e sacrifício. No entanto, a maior vitória durante esse período foi ter obtido o profundo respeito e a tão indispensável credibilidade. Foi ter colecionado amizades sinceras e parceiros verdadeiros. Entre eles está o deputado Gerson Berger e a vereadora Tereza Berger. Parlamentares notoriamente envolvidos com a causa judaica e com a qualidade de vida dos moradores do Rio de Janeiro, a quem agradeço publicamente a outorga desta importante comenda. Também quero citar o advogado Ari Berger pela sua gentileza e o apoio. Sonho um dia não precisar mais alertar para atos antissemitas. Sonho com o fim do preconceito, da intolerância, da discriminação. Sonho com um mundo livre de guerras, da matança gratuita e irracional do homem pelo homem. Sonho e não precisar mais ansiar e nem rezar pela verdadeira paz. Sonho com a igualdade, mesmo que tardia. Meu desafio agora é viver para testemunhar a transformação desses utópicos desejos de hoje em irrefutáveis manchetes de amanhã.
Vamos continuar fazendo acontecer, sempre juntos. Muito obrigado. Bom, como vocês viram, foi um belíssimo evento e o Mauro Weinstock está de parabéns mais uma vez. Sucesso, 18 anos de Aleph, vida longa para o jornal, para você, para sua esposa e para sua família. Mas agora nós vamos falar de um outro assunto. Na última quarta-feira, dia 20, foi lembrado o Dia da Consciência Negra, que tem como marca a morte de Zumbi, líder dos quilombos dos Palmares e que lutou até a morte contra a escravidão. Sua morte ocorreu em 1695 e a abolição da escravatura somente ocorreu em 1888. O Dia da Consciência Negra deve ser um dia de muita reflexão sobre a importância da cultura do povo africano, quer nas artes, na sociologia, na política, na religião e até mesmo na gastronomia. Acima de tudo, nossa reflexão deve voltar-se para a dívida que a sociedade tem com os nossos irmãos negros, procurando avançar cada vez mais na superação do preconceito, da discriminação que ainda, lamentavelmente, estão presentes em nossa sociedade. Estão muito claras as diferenças entre brancos e negros no acesso à moradia digna, à saúde, à educação, ao emprego e à justa remuneração. Para mim, as cotas para negros no acesso, por exemplo, à universidade, não resolverão coisa alguma, se não vierem precedidas de políticas públicas que atendam às necessidades e deem dignidade a esses irmãos que hoje são maioria no nosso país, não somente em números absolutos, mas também entre os menos privilegiados da nossa sociedade. O Brasil hoje tem orgulho de ter, à frente da mais alta Corte de Justiça, um negro, o presidente do STF, ministro Joaquim Barbosa, que terá um papel da mais alta relevância na história da justiça brasileira. Pois, com as últimas decisões do STF em relação aos envolvidos no escândalo do Mensalão, acabou com o conceito de que ricos e poderosos ficam impunes e apenas os pobres vão para as cadeias. Que o próximo Dia da Consciência Negra possa ser lembrado com muito mais avanços para os nossos irmãos negros. Gerson e Pedro, como hoje nós acabamos de falar no Dia da Consciência Negra, nós traremos para vocês um assunto abordado há algum tempo atrás no nosso programa, mostrando que, ao contrário do que muitos pensam, também existem judeus negros e o governo de Israel vem trabalhando na defesa de sua dignidade e cidadania. Vamos à matéria que vale a pena. Os judeus têm sua origem na Mesopotâmia. Podemos afirmar que existem diversos grupos de judeus negros e sua organização como povo, como uma religião estruturada, se dá após a saída do Egito sob a liderança de Moisés. Durante o Êxodo, muitos egípcios que são negros se juntaram aos judeus, constituindo desde então parte inseparável do povo. A Bíblia, Gerson, menciona que a esposa concubina de Abraão, Agar, era egípcia, assim como também a própria esposa de Moisés, Tsipora, que era negra. Não podemos deixar de destacar a rainha de Sabá, que de sua união com o rei Salomão deu origem aos judeus etíopes. Na Etiópia, eles formaram uma comunidade fechada que preservava intactos usos e costumes de mais de 2000 anos atrás. Eles foram localizados pelo missionário britânico Joseph Halevi em meados do século XIX, mas somente em 1947 foram considerados judeus pelos rabinos-chefes de Israel. Constatou-se então que têm sua origem na tribo dos Falaches. Segundo dizem,
oriundos da tribo perdida de Dan, que foi fundada por Renelik, filho do rei Salomão, com a rainha etíope de Sabá. Vejam que história a dos judeus etíopes, pois durante milênios respeitaram o Shabat, mantendo rígidas as leis e rituais como eram descritos na Torá. E o curioso é que, até a segunda meada do século XIX, os judeus etíopes imaginavam que todos os judeus eram negros. Os falaches haviam sido separados de outros judeus por milhares de anos e nenhum havia saído do seu vilarejo. Essa história, que é muito interessante, como eu disse há pouco, fica ainda muito mais emocionante com o fato de Israel ter agido de uma forma tão humana no resgate desses irmãos, não é, Gerson? Teresa, os etíopes viviam na Etiópia até a Grande Seca de 1985, quando, para salvar-lhes a vida, Israel montou a Operação Moisés para tirá-los secretamente via aérea. E para isso montou 25 aviões Jumbo que participaram dessa operação. Inclusive, há um fato curioso, registrado no livro The Records, o Guinness. Um dos jumbos, que deveria levar 500 etíopes, levou nada mais, nada menos que 1.087 pessoas, demonstrando o empenho e vontade de Israel em salvar seus irmãos negros etíopes. Ressaltando que ao longo dos anos a comunidade de judeus negros da Etiópia já chegou a 80 mil em Israel, existindo ainda 18 a 26 mil judeus retidos pelo governo africano da Etiópia. Uma pena, pois os judeus etíopes que foram para Israel, além de terem chegado com casos fisiológicos de nutrição semelhantes aos encontrados nos sobreviventes dos campos de concentração, hoje eles são parte integrante da sociedade israelense. O único país a retirar negros da África para lhes dar vida, conforto, estudo, trabalho, cultura e dignidade. O assunto é muito interessante. Há também um outro povo africano, muito antigo, da tribo dos Lembas. Além dos Abayudaias de Uganda, e os Igbos da Nigéria e o grupo Tutsis de Ruanda. Isto apenas na África, sem falar dos judeus da Índia e dos afrodescendentes americanos. Um nome de destaque é Sammy Davis Jr. Vocês se lembram? Amigo do Sinatra. E há aqueles que dizem que o presidente Obama tem uma ascendência judaica. O judaísmo, ao contrário do que afirma a propaganda antissemita, nunca foi racial. Existem judeus, chineses, índios, americanos, nativos, japoneses, africanos, e não há nenhuma razão para que uma pessoa negra não possa ser judia, pois existem milhares de judeus negros, como acabamos de explicitar. Tá aí, minha gente. É muito interessante recordar esse assunto. Justamente nessa semana, se me permite, Teresa, gostaria de registrar uma frase de Nelson Mandela que eu acho muito bonita. Ouçam. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Odiar, as pessoas aprendem. E se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas
a amar. Belo ensinamento, não acham? É verdade, Gerson. O Dia da Consciência Negra é uma data de amor, porque representa um passo a mais para a integração entre todos os seres humanos, que são todos iguais perante a Deus. O Zumbi dos Palmares transformou-se num herói do país, participando de um longo processo pela abolição da escravatura. Demorou muito. Ele antecedeu, sua presença no mundo antecedeu de quase 200 anos a abolição. Mas foi marcante, tanto é que ele fez história e está na história reconhecido o seu vulto e a sua importância. Um longo processo que culminou com a campanha abolicionista liderada por Joaquim Nabuco e que teve o êxito total que todos nós esperávamos e comemoramos hoje, com orgulho, porque é inadmissível que alguém, um ser humano, seja escravo de outro. O Dia da Consciência Negra é um marco na história do Brasil. Gerson e Pedro, com o Dia da Consciência Negra e também o trabalho que Israel realiza com os negros etíopes, nós chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigada pela participação dos dois. A você, amigo telespectador, o nosso especial agradecimento. Temos um encontro marcado no próximo domingo, às 8 horas da noite, aqui na CNT. Até lá!